Olá, jovens! Eu finalmente ressurgi das minhas cinzas mortais depois de 1 ou 2 meses sumido aí do canal, mas é porque a situação está bem crítica. Para eu conseguir dar as aulas, eu preciso primeiro estudar o conteúdo para conseguir manejar. Então, como o conteúdo está bem difícil, eu estou precisando de muito mais tempo para preparar as aulas. E é o seguinte, hoje a gente vai discutir um pouquinho do que a gente vai precisar para cálculo 4, que é EDOs em soluções em séries. Eu vou explicar o que a gente vai precisar principalmente para resolver séries, o que a gente precisa saber e quais os gafes que você não pode cometer. Então vamos lá, vamos começar nossa conversa aqui com o seguinte: séries. Isso a gente já viu em cálculo 2, foi o último assunto de cálculo 2, mas eu estou retomando mais uma vez pelo seguinte: o que é que são séries? Antes eu preciso falar para você o que é que são sequências. A gente estuda em conjunto sequências e séries, porque para você entender o que é uma série, você precisa saber o que é uma sequência. Vamos lá. Sequências são coisas que você já estudou. Você conhece os casos particulares dela. Agora a gente vai generalizar. Nós podemos falar, por exemplo, em progressão aritmética, que você já viu, progressão geométrica, ou até mesmo falar sobre a sequência dos números de Fibonacci. Todas elas são sequências. E o que é que são? São números com ordenamento específico seguindo algum critério. Na nossa PA aqui desse exemplo, nós temos que os itens eles vão somando um a um consecutivamente. Eu posso dizer, por exemplo, que o critério é que eu comece com o termo 1 e eu vá sempre adicionando 1 a cada termo. Na PG, eu tenho aqui o critério de sempre multiplicar por 2, iniciando com o termo 2. Na de Fibonacci, ele segue outro critério mais específico. Eu começo com 1 e a soma dos termos ele é a soma dos dois últimos. Por exemplo, 2 ele vem de 1 mais 1, que vira 2. O 3 vem de 1 mais 2, que vira 3. O 5 de 2 mais 3, que vira o 5. O 8 de 3 mais 5. E o próximo seria aí o 13, que viria da soma de 5 mais 8. Então, sequências são ordenamentos de números que seguem uma regra específica. Essa aqui é a visão geométrica de o que é uma sequência. Isso aqui a gente chama de termo geral, que a gente vai chamar de AN. AN é cada um desses daqui. Esse cara aqui a gente chama de index. O index ele nos fala a posição do termo. Normalmente se começa com o índice de número 1, o primeiro termo da série. Ou 0 em outros casos. Ou até 2. Isso vai ficar da preferência ou da situação da série que a gente estiver trabalhando. E ela tem uma particularidade muito específica em relação a todas as funções que a gente já estudou. Todas as funções, normalmente a gente faz o domínio dos reais nos reais. Aqui, ela tem um caso particular. É o domínio dos naturais para a imagem nos reais. Naturais porque a gente vai ter como entrada para a função o nosso index. Ele tem que ser um número natural. E a saída são os números reais. Isso aqui pode ser claramente um exemplo da progressão geométrica da gente. Né? E sim, o gráfico é desse formato mesmo, são pontos, porque como domínio nos naturais, nós temos um resultado discreto, ou seja, em alguns pontos específicos. Se fosse dos reais nos reais, seria um espectro contínuo, ou seja, não teria intervalos ou restrições, teria infinitos números entre um e outro que eu considerar. Muito bem, já que a gente entendeu o que é uma sequência, a gente vai precisar definir agora o que é uma série. Ainda falando de PA e PG, com certeza você já viu essas duas coisas aqui. É a soma dos n termos de uma PA até um enésimo termo e a soma dos infinitos termos de uma PG, cuja razão é menor que 1 e maior que 0. Pois bem, quando eu pego todos os termos de uma sequência e somo eles, eu tenho uma soma. Isso aqui ainda não é uma série, é uma soma. É a soma dos n termos, aqui seria a soma dos infinitos termos de uma PG. Aqui. E esses objetos eles são assim. Eu tenho a soma dos n termos de uma PA, por exemplo, essa aqui de cima, que vai até o enésimo termo, a soma dos n termos de uma PG, né, de razão 1 meio. Isso aqui ainda não é uma série, porque o que é que necessita para ser uma série? Na série, a minha soma tem que ser infinita. Um exemplo muito claro de série que a gente estuda
é a própria integral. Quando a gente define a integral, a gente define ela como o somatório infinitesimal, que vai sair de 1 até infinito, daquelas larguras de quadrados, que seja, então, se não me engano, f de x, delta x. A definição geométrica da integral, ela começa quando a gente define o seguinte. Dado aqui o gráfico da minha função, eu tenho uma curva de função e eu vou ter uma série de retângulos que eles vão ficando cada vez mais finos. Essa soma infinitesimal desses pequenos palitos que vão se formando embaixo do gráfico é uma série que origina o nosso conceito de integral. Pois bem, aqui não seria uma série. Se eu definisse um termo limitante, ou seja, se fosse um número real que limitasse o crescimento da minha soma. Mas caso a soma fosse até o infinito, aí sim teríamos uma série. Esse caso aqui da PG, ela é uma série, porque são dos infinitos termos da PG de razão 1/2. E agora que propriamente sabemos o que é a diferença de uma sequência, de uma soma e de uma série, vamos partir para o que a gente precisa saber sobre séries. Dado que uma série a gente define da seguinte forma. É o somatório, quando n começa de 0, ou pode começar de 1, ou de qualquer outro número, e vai até o infinito, ou seja, uma soma de infinitos termos. Normalmente nós vamos ter uma função para o coeficiente dos termos e uma função. Pode ser tangente, é uma função polinomial, uma exponencial. O formato de uma série é isso aqui. Como é que a gente lê isso aqui? A soma ela começa do termo 0 até o termo que ocupa lá a posição do infinito. Em equações diferenciais, nós vamos trabalhar com um tipo específico de série. Queremos a resposta em chamada série de potências, que tem que começar aqui de n igual a 0, ir até o infinito, e o formato é c de n, x elevado a n. Normalmente o formato de verdade é esse aqui, x menos x0 elevado a n. Esse x0 vai ser um ponto de partida nosso. Normalmente vai ser o zero. Então o formato ele se configura para apenas isso aqui. X elevado a n. Muito bem. E quais são as particularidades ou propriedades de uma série para as séries de potências em DOs? Vamos lá. Propriedades da série, elas são muito parecidas com as propriedades de integral que você já viu. Vamos revisar uma, por exemplo. Se eu tiver uma integral cujos limites vão de a até b, eu tenho aqui uma constante k e uma função f de x dx. Isso aqui eu posso tranquilamente dizer que é k, que é a constante, integral de a até b, da f de x dx. Isso vale para as séries, já que a integral ela é uma série também. Então vamos supor o seguinte também. Se eu tiver aqui duas integrais cujos limites são de a até b, da f de x dx, e eu queira adicionar com outra integral que ela sai do limite de a c da mesma função. Eu não posso juntá-las numa integral só, porque os limites de integração são diferentes. Não posso fazer isso. Outra coisa também que eu não posso fazer é isso aqui. Se eu tiver duas integrais de duas funções, tais que os limites eles sejam distintos também, ter aqui de a até c de outra função aqui, f de x dx. Eu também não posso juntar, porque os limites de integração são diferentes. Todas as propriedades que você conhece de integral, elas são as mesmas que você vai aplicar para séries. A saber, as principais são as seguintes. Uma constante vezes uma série, cujos limites estão definidos. Eu vou chamar aqui de f de x. É a mesma coisa que eu colocar essa constante para dentro. K, f de x, que vai de a b. Outra propriedade que eu posso fazer, se eu tiver duas séries que elas comecem e terminem no mesmo limite de integração, eu tenho a mesma função em x,
ou melhor, eu tenho duas funções que possam até ser diferentes em x, mas os limites de integração são os mesmos, os limites de os extremos da série, perdão. Eu posso tranquilamente fazer isso aqui, ó, de A até B, da soma f de x, soma g de x. Não tem problema em fazer isso. Certo? Outra propriedade que eu posso fazer é a reindexação. O que é isso? Vamos supor que eu tenha duas séries, uma que comece aqui em 0 e vá até aí a um certo n, f de x, e eu queira incorporar ela, colocar junto, na mesma série, algo que seja assim. Vou mudar aqui o nome de f, vou botar g, outra função. Eu não posso adicionar as duas séries imediatamente, porque os limites, ou melhor, os extremos das séries são diferentes. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso andar um termo da série aqui, sair do índice 0 e ir para o índice 1, colocar esse termo para fora e juntar as duas séries remanescentes. Portanto, eu ficaria com o seguinte, eu ficaria com f de 0 mais o somatório de 1 a n da f de x, mais isso aqui de 1 a n da g de x. Isso eu posso fazer tranquilamente. E aí esse cara aqui fica para fora e eu junto esses dois elementos na minha série. Isso é o que a gente chama de reindexação. Eu posso andar com eles. Mas vamos supor ainda um outro caso que a gente vai precisar saber. Suponha que eu vou ter funções assim. Eu tenho um limite tal e para o caso específico de EDOs com séries de potências, eu vou ter o seguinte. Suponha que eu tenha um coeficiente Cn e minha potência esteja em x mais 1. E eu queira juntar ele com a série que comece aqui de 1 a n, tenha o mesmo Cn, só que ele começa em n. O que é que eu faço? Eu faço uma chamada reindexação. A reindexação consiste em eu pegar e colocar todos nos mesmos extremos de soma de série e na mesma função. Os coeficientes não importam muito, já que eles são constantes e eu posso botar para fora tranquilamente. Mas o que me interessa são as funções. Bem, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um dado k, que ele vai ser esse cara aqui. Vai se chamar n mais 1. O meu n agora ele vai ser k menos 1. Aqui eu vou simplesmente chamar o meu k de n. Quando eu fizer a reindexação desses caras, eu vou obter o seguinte. Aqui no corpo da série, eu preciso prestar atenção nesse cara aqui. Ele vai mudar tudo. No caso de série de potências, esses extremos vão ser o infinito. Eu não vou me preocupar muito em mudar ele, não. Ele vai ficar desse jeitinho. Mas eu preciso prestar atenção nesses caras aqui. Isso aqui é o meu n de agora. Então a minha série ela começa de 0 mais 1 dá 1 até infinito. C de k menos 1, x de k. E a outra, ela fica assim, somatório de 1 a infinito, c de k, x de k. Agora sim, eu estou trabalhando com séries que elas têm os mesmos extremos e eu tenho a mesma função. Os coeficientes não influenciam nisso não, o que me importa é a função. Daí eu posso agrupar e escrever da seguinte forma. Vai ser o somatório de 1 a infinito de x da k, e vai multiplicar aqui c da k menos 1, mais c da k, em evidência. Esse é o resultado da reindexação das séries. Bem, e outros pormenores. Pode ser que a série ela tenha aqui um índice negativo. Não tem problema, a gente vai ver muito isso daí, principalmente no método de Frobenius. Isso aqui apenas significa que eu possa ter o seguinte. O conceito de série de potências ele está expandido. Eu não vou ter somente os termos à direita, né, da minha reta. Ela vai ter à esquerda também, ou seja, eu vou ter algo assim. Eu vou ter aqui agora os inteiros, em que eu vou ter os termos A0, A1 e por aí vai à minha direita. E os termos A-1,
A menos 2 e por aí vai à minha esquerda. Bem, essas são as principais propriedades que a gente vai usar em séries quando for estudar as séries de potências como solução de EDOs. Bem, isso aqui é uma aula ligeira, é uma aula rápida, somente para a gente ter os precedentes para isso, para eu não precisar explicar isso daí no meio da aula. Então, eu espero que você tenha gostado dessa breve instrução. Tá? Se inscreva aí no canal, porque eu pretendo voltar com as atividades dele assim que terminar o semestre.